O que significa dizer que um número é divisor do outro? Assim como na aula de múltiplos, normalmente o conceito de divisores é definido no conjunto dos números naturais, mas ele também pode ser estendido ao conjunto dos números inteiros, que faremos ao final da aula. Vamos antes entender o processo de divisão e a relação dos números numa divisão. Sabemos que esse número que está sendo dividido é chamado de dividendo, e o número que divide o dividendo é chamado de divisor. Ele está dividindo, então ele é o divisor. O resultado a gente chama de quociente, e o que sobra a gente chama de resto. No caso do resto ser igual a zero, dizemos que essa é uma divisão exata, isso tratando da divisão inteira, tá? Claro que mais à frente a gente vai aprender a continuar a divisão, mesmo após achar o resto, para ter a divisão decimal. Ainda não é o caso. Então, para resto igual a zero, significa que o divisor divide o dividendo de maneira exata, sem sobrar nada. Então, daí a gente tira o conceito de divisor. Já é uma forma de entender o divisor. Nesses casos onde o resto for igual a zero, tivermos essa divisão exata, poderemos concluir que o divisor desse número que está sendo divisor é divisor, e a gente usa essa notação aqui, dessa barra vertical, do dividendo. Estamos trabalhando de maneira genérica a ideia. Vamos dar exemplos. Por exemplo, vamos fazer o dividendo sendo igual a 6 e o divisor sendo igual a 3. 6 dividido por 3, o mais próximo disso é 2. Pois 3 vezes 2 é igual a 6. Então aqui vai ficar resto zero, não falta nada, né? Percebe que temos uma divisão exata. Então isso implica que o 3 é divisor do 6. E puxando o gancho da nossa aula de múltiplos, em outras palavras, também podemos dizer que o 6 é múltiplo de 3. E aqui, de forma genérica, de forma generalizada, poderíamos dizer que esse número dividendo é um múltiplo do divisor. Então, novamente, não se assuste com as letras. Elas servem para generalizar ideias. E também, aos poucos, a gente vai trabalhando notações matemáticas para aprender a ler. Vamos nos alfabetizando, ganhando vocabulário matemático com as notações. Agora, 5 e 3. Dividendo igual a 5, divisor igual a 3. Pergunto, o 3 é divisor do 5? Você já entendeu a definição de que um número, para ser divisor do outro, tem que dividi-lo de maneira exata, ou seja, com resto zero? Talvez você já consiga adiantar que não. Olha só, qual é o número na tabuada do 3 que eu multiplico o 3 para chegar mais perto do 5? Ou igual ao 5? Igual ao 5 não tem. O mais próximo vai ser 1, né? O mais próximo sem passar do 5. É 3 vezes 1, 3. Aí fica restando quanto para chegar no 5? 5 menos 3, 2. Então isso aqui é uma divisão não exata. Por quê? Porque o resto é diferente de zero. O sinal aqui de igual cortado significa diferente. O resto é diferente de zero. Portanto, concluindo, significa que o 3 não é... Aí a gente faz a... Aqui a gente não disse que 3 é divisor de 6? Do 6? Aqui a gente não está dizendo isso. Para dizer que não é divisor, a gente vai cortar. Ó. 3 não é divisor do 5. Ou ainda, 5 não é um múltiplo de 3. Então percebe como o conceito de múltiplo e divisor estão muito ligados. E você consegue fazer várias interpretações que podem te favorecer num exercício e num problema. Então aqui, treinando um pouco de linguajar matemático. Eu digo que o número A é divisor de B, para A e B naturais. Então, treinando um pouco de notação matemática e generalização de ideias, dados um número A natural e o número B natural, só que não nulo, a gente representa dessa forma, ou seja, os naturais excetuando-se o zero. Por quê? Porque não se pode dividir por zero. A gente tem o seguinte, eu afirmar que A é divisor... Então, praticando um pouco de linguajar matemático, vamos traduzir essa ideia para notação matemática. Dados um número A natural qualquer, ou seja, o A está representando um natural qualquer, e um B natural não nulo, ou seja,
um B diferente de zero é natural, mas é diferente de zero, não pode ser zero. Praticando um pouco de linguajar matemático, vamos traduzir essa ideia de divisor para notação matemática. Então você tem lá um número natural qualquer, só que não pode ser zero. Por quê? Porque não se pode dividir por zero. E um número B natural qualquer pense o seguinte: afirmar que A é divisor do B equivale a dizer que o B é um múltiplo de A. Ou seja, o A multiplicado por um número natural, representado por C, será igual ao B. Então a gente tem lá, o 3 é divisor do 6. É a mesma coisa que dizer que o 6 é um múltiplo de 3. Contanto que esse C seja um número natural. E aqui eu coloquei o C supondo que eu não sei que é o 2, né? Para descobrir que é o 2, bastaria dividir os dois lados por 3 para isolar esse C aqui, né? C seria igual a 6 dividido por 3 é igual a 2. E 2 é um número natural. Percebe que aqui está muito parecido com aquela situação da divisão, onde B é o dividendo e o A é o divisor. Aqui, ó, dividendo, divisor. O C seria o quociente, é o 2, no caso de 6 dividido por 3. E o R é 0. Só que aqui eu não preciso representar, porque somar ou subtrair 0 não muda nada. Agora o segundo caso. Se eu afirmar que o 3 é divisor de 5, isso teria que ser equivalente, já sabemos que não será, ao 5 sendo um múltiplo de 3. É uma incoerência. Ou seja, esse C ele seria igual a 5 terços. Só que 5 terços não é um número natural, o que fere a definição. Então é um outro jeito de ver que o 3 não é divisor do 5. Tá, eu entendi o que significa, o que é, tanto a ideia quanto o conceito de divisor de um número. Mas como que eu acho os divisores de um número? Porque eu sei que tem mais de um, quer dizer, a maioria, né, dos números, exceto os primos. Tudo bem. Para números pequenos, você saber bem a tabuada basta, você consegue fazer de cabeça. Por exemplo, quais são os divisores do número 6? Como vimos, são todos os números que dividem o 6 de forma exata, sem deixar resto. Ah, já sei, lá dos múltiplos a gente começa com zero aqui também. Não, porque não se pode dividir por zero. Agora eu estou elencando os divisores de um número, não os múltiplos dele. Então eu começo pelo 1, porque 6 dividido por 1 dá um número natural. É uma divisão exata. Correto. Também daí você já pode entender que o 1 é divisor de todos os números. De todo e qualquer número, o 1 é divisor. Por quê? Porque qualquer número, e aqui estamos lembrando, os números naturais, qualquer número dividido por 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, pela definição de divisor, o resultado dessa divisão será um número natural. Então 1 é divisor de todos os números. E aí o próximo seria o 2. Por quê? Porque dá uma divisão exata. Ou porque eu posso lembrar que 3 vezes 2 dá 6. Portanto, o 6 é um múltiplo de 2. E se 6 é um múltiplo de 2, é a mesma coisa que dizer que 2 é um divisor do 6. Pelo mesmo raciocínio, chegaremos no 3 também. E por último, o próprio 6. E fecha o conjunto. Percebe que, diferente do conjunto dos múltiplos, esse aqui não é infinito. Esse aqui vai até o próprio número referência, começando do 1. Então, se eu pedisse os divisores de um número P qualquer, dando P um número natural, eu não sei quantos tem, mas eu conheço pelo menos dois divisores desse número. O 1 e o próprio número P. Entendeu a ideia? Pode ter vários divisores aqui, muitos. Eu não conheço, mas eu sei com certeza que o 1 e o P são divisores desse número. Ou seja, o próprio número é divisor dele mesmo. Então todo número é divisor de si mesmo. Isso também vai dar uma divisão exata, vai dar um resultado natural. Um número dividido por ele mesmo sempre vai ser igual a 1. Claro, sendo um número diferente de zero. Para não dividir zero por zero. Tá, aqui foi de cabeça, mas e se fosse um número muito grande? Vamos usar o exemplo para o 6, mas aí você pode aplicar para qualquer outro número. Vamos fatorar. Então, o processo de fatoração, temos que o 6 é igual a 2 vezes 3. Quando eu decomponho o 6 em fatores primos, a gente usa o processo de fatoração para descobrir e determinar o número de divisores de um número. O número de divisores não. Também, mas
principalmente quais são esses divisores. Pronto, aqui a gente fatorou. Agora a gente cria uma segunda barra vertical e joga um 1 lá em cima. Nessa barra aqui agora, em vermelho, vai ficar os divisores de fato do número 6, que é a minha referência. Como é que eu procedo? Eu vou multiplicando, ó, e jogando para cá o resultado. 2 vezes 1, 2. Acabou. Agora eu desço. 3 vezes 1, jogo para cá. 3. 3 vezes 2, 6. Tem mais número aqui para baixo para multiplicar? Não. Então acabou. Então aqui estão os divisores do 6. Batendo certinho com o que está ali em cima. O 1, o 2, o 3 e o 6. Mais um exemplo. Vamos achar os divisores do 8. Fatorar o 8. Pronto. Fazemos a segunda barra. Jogamos 1 lá em cima. Agora, ó, 2 vezes 1, 2. Desço. 2 vezes 1, 2. Mas eu já coloquei o 2 aqui. Tem para que eu repetir. Então, 2 vezes 1 já foi. Agora eu faço 2 vezes 2, que não foi ainda. 4. Desço. 2 vezes 1. Já foi. 2 vezes 2. Já foi também. 2 vezes 4. Não foi ainda. 8. Tem mais número para baixo? Não. Então encerra aqui, ó. Esses são os divisores do 8. Pode usar essa notação para representar o conjunto dos divisores do 8. É o 1, 2, 4 e o 8. É claro que se o número for primo, ele só tem 2 divisores naturais. Ou seja, 2 divisores inteiros positivos. Que é o próprio número e o 1. Então, os divisores do 3, por exemplo, que é um número primo. E essa é uma das definições do número primo, justamente o fato dele só ter o 1 e ele mesmo como divisores. O 7. Quais são os divisores do 7? 7 também é um número primo. É o 1 e o próprio 7. O 13. O 13 também é um número primo. Então, seus divisores são 1 e 13. Então, se eu afirmo que um número x é primo, e eu quero saber os divisores dele, eu sei que será um conjunto de 2 elementos. Isso considerando o universo dos naturais, tá? O 1 e o próprio número x. Relso, e essa restrição para os números naturais? Porque eu posso estender o conceito de divisores para os números inteiros também. Aí vai depender do contexto do problema, se ele me pedir isso. Então percebe que, para eu estender para os conjuntos inteiros, basta fazer igual lá dos múltiplos. Eu adiciono mais ou menos. Então esse conjunto que antes tinha 2 elementos, quando eu considero também os divisores inteiros, de modo geral, não só os inteiros positivos, ou seja, os naturais, agora, no caso aqui dos números primos, que antes só havia 2 divisores, vai haver 4. Então, uma maneira de representar é isso aqui, ó. O que significa essa cerquilha? Já ia falar hashtag, né? Isso aqui é uma anotação para indicar o número de elementos de um conjunto. Aqui eu estou denotando o conjunto em si, os elementos dele, estou descrevendo. Aqui eu estou denotando a anotação para o número de elementos desse conjunto aqui. Isso aqui também poderia estar assim, ó. O número de elementos do conjunto dos divisores de 3. E eu quero isso para um universo de conjuntos inteiros. Ora, eu sei que isso vai ser 4. E era 2. Quando eu adiciono os inteiros negativos também, eu dobro. Eu fico com os naturais e os seus simétricos. Então eu pego um certo número e calculo os divisores naturais dele. O número de divisores inteiros será o dobro do número de divisores naturais desse certo número. Se a gente volta aqui nos divisores do 6, ele tem 4 divisores naturais. Mas se eu considero o universo dos divisores inteiros, eu tenho que botar os negativos também. Então perceba que eu vou dobrar o número de divisores. Então muito cuidado com o português, com as informações que estão no enunciado, sua questão do seu problema. Ainda tem mais coisas para falar sobre os divisores de um número, algumas relações, como por exemplo, como achar de maneira rápida e precisa a quantidade de divisores de um número. A gente aprendeu aqui a achar quais são esses divisores, mas vamos aprender e aprofundar um pouco mais.